Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malachi Ben Israel, diretamente de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da Parashá que estaremos estudando esta semana, que é a Parashá Pinehas. Parashá Pinehas é a 42ª porção de nossa bendita Torá. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 2 do mês de julho do ano de 2023 e pelo calendário judaico, dia 13 do mês de Tamuz, do ano de 5.783. Primeiro dia da semana, primeira Aliyá Parashá Pinehas, está no capítulo 25, do Passuque 10 até o capítulo 26, verso 4. A todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso Boker Tov, muito bom dia. Que Hashem vos abençoe grandemente nesta semana que estamos começando, que o Eterno lhe abençoe com suas bondades e a sua misericórdia. A todos os nossos amigos, nossos internautas, o nosso Shalom, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom e a todos nossos amigos e internautas. A você que neste dia 2 do mês de julho está completando mais um ano de vida, o nosso parabéns, muitas felicidades, que o Eterno vos abençoe grandemente, que tenha muita saúde e muitas felicidades. E a você que hoje também está completando alguma data especial, os nossos parabéns e Mazal Tov. Vamos então à leitura da Parashá Pinehas, da 42ª porção de nossa bendita Torá, deste ano de 5.783, primeiro ciclo de nossa leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim Venatum lanu et Torato, Baru atah Adonai noten hatorá. Vai daber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno a Moshe dizendo: Pinehas, filho de Elazar, o filho de Aharão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumir os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos Simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbi, a midianita, filha de Tsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardes, com que vos enganaram no caso de Peor, no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. E foi depois da mortandade, falou o Eterno a Moshe e a Elazar, filho de Aharão, o sacerdote, dizendo: levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos em diante, pela casa de seus pais, todo aquele que ingressar no exército de Israel. E falaram Moshe
e Elazar, o sacerdote, com eles, nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, na altura de Jericó, dizendo: o censo se fará da idade de 20 anos em diante, como ordenou o Eterno a Moshe e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim iniciamos a leitura da Parashá Pinehas, a Parashá que também estaremos estudando no Shabat, a Parashá desta semana, primeira leitura, primeira aliá, capítulo 25, verso 10 até o capítulo 26, Passuque 4. Parashá Pinehas, ela nos fala de Pinehas, filho de Elazar, o filho de Aharão, que era então sacerdote. Elazar, o filho de Aharão, exercia o trabalho na comunidade, no povo, como sacerdote. E Pinehas era filho de Elazar, o filho de Aharão. A Torá nos ensina a vivermos a nossa vida em obediência a tudo quanto ela nos transmite, tanto por meio dos nossos patriarcas, como também por meio dos grandes líderes do nosso povo, como também desse grande líder de nosso povo, Moshe. Moshe liderou o povo de Israel por longos anos. Foi ele que tirou o povo de Israel da terra do Egito, e por ter feito ou tomado uma decisão, digamos assim, segundo a sua vontade, né, que o Eterno havia dito a Moshe que ele devesse falar com a rocha e dela sairia água. Foi o que nós vimos e lemos na Parashá de Hukat Balak do Shabat. Então Moshe, por ter batido na rocha, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Embora, como temos comentado, nossos sábios falam que Moshe, ele não entrou, mas na ressurreição, quando da vinda do Mashiach e do estabelecimento do reino vindouro, Moshe entrará com a geração, com todos quanto vão ressuscitar. Será Moshe que irá conduzir o povo ao Olam Rabá. Então, Deus ordena aqui na Aliá também, embora fala sobre Pinehas, da atitude que ele tomou de tomar uma lança e de ferir tanto ao judeu e matar, como também a mulher midianita, pela atitude, por aquilo que eles estavam fazendo errado. Ele tomou uma atitude, mesmo não estando não estando exercendo a função de liderança, mas Pinehas agiu diante de uma situação de pecado
que estava ocorrendo. Então, nossos sábios vão dizer que, embora Pinehas fosse muito mais jovem do que Moshe, não o impediu de agir em sua presença. Nossos sábios vão dizer que Moshe esqueceu o que precisava ser feito no momento em que esse ato ilícito estava sendo cometido por este homem judeu e por esta mulher midianita. E Pinehas, vendo o que estava acontecendo, ele tomou a atitude e matou tanto este homem judeu como também a mulher midianita. Então, como nós temos falado bastante, nós somos uma comunidade, nós fazemos parte de um povo e que todos nós devemos zelar pelo bem da nossa comunidade e pelo bem do povo. Porque o erro, ele pode, de certa forma, contaminar outras pessoas. Ou muitas vezes a atitude errada pode influenciar outras pessoas também a praticarem o mesmo erro. Então, quando alguma coisa está sendo feita errada, tem que se tomar uma atitude para que o erro não prevaleça, para que esse mal seja banido, seja cortado, né? Então, o fato de fazermos parte de uma comunidade, também temos que ter o cuidado, o zelo pela comunidade, porque é um grupo, né? Todos com o mesmo objetivo, todos com o mesmo propósito de chegarmos ao Olam Rabá, e de maneira, então, que diante dos nossos deveres e de nossas obrigações para com a comunidade, também devemos ter o zelo, cuidar da comunidade para que nada possa entrar, aquilo que é pecado, aquilo que é mal, possa entrar dentro da comunidade e que, de uma certa forma, possa gerar um grande problema. Uma doença, ela quando surge no nosso corpo, uma doença degenerativa, um câncer, na verdade ele é uma célula. A doença é uma célula que adoeceu. Então, se essa célula não for tratada e regenerada, essa célula ela vai contaminar outra célula, e de maneira então que milhões e milhões de células vão sendo afetadas pela doença, vão morrendo, vão sendo contaminadas e gerando então a morte do corpo. Então, como se combate uma doença? Primeiramente, é na forma preventiva, é na prevenção. Embora estamos sujeitos a ficar doente, mas devemos sempre prevenir. O quanto pudermos fazer, devemos fazer. Evitar de expor o nosso corpo em situações
em que podem gerar a doença. Então, o cuidado com o nosso corpo vai prevenir-nos de desenvolvermos as doenças. Da mesma forma, as coisas pecaminosas podem também gerar a destruição, pode gerar uma contaminação da comunidade e, por consequência disso, trazer graves situações. Então, como nós, na condição de uma comunidade, cada pessoa da comunidade é como uma célula do nosso corpo, que quando uma célula está doente, ela pode ser regenerada, ela pode ser tratada e regenerada, e de maneira então que ela não vai contaminar outras células. Da mesma forma, devemos preservar pela comunidade, pelo bem da comunidade. Quando alguém está doente, espiritualmente falando, deve ser tratado. Existe dentro da comunidade algumas pessoas que exercem a função de liderança, como Moshe era o líder da comunidade. O Eterno havia constituído ele para liderar a comunidade. Mas nossos sábios vão dizer que nesse momento, quando essa abominação estava sendo praticada dentro do nosso povo ali, na comunidade, Moshe não percebeu. Então, Pinehas, quando viu, ele tomou uma atitude aonde com uma lança ele tanto mata esse judeu como também a mulher que ali estava, uma mulher estrangeira, numa relação não permitida pela Torá. Aos olhos dos irmãos da comunidade, muitos criticaram Pinehas, dizendo que ele fez errado, que ele não fez certo, que ele não deveria fazer. Mas não é o que, aos olhos do Eterno, não foi considerado uma atitude errada. Mesmo não sendo ele o líder da comunidade, mas ele viu que aquilo era pecado e ele tomou a iniciativa. Então, o Eterno, e falou o Eterno a Moshe, dizendo: Pinehas, filho de Elazar, o filho de Aarão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumir os filhos de Israel com a minha ira. Então, é a célula doente que se multiplica e acaba e leva a pessoa muitas vezes à morte. Ou se combate, ou a doença acaba prevalecendo. Então, a comunidade, podemos considerar como um corpo, apenas somos membros desse corpo. Cada um dentro do corpo tem a sua função dentro da comunidade. Então, quando estiver acontecendo alguma coisa errada, tem que ser tratado. Quando alguém tiver algum problema, tem que se procurar a liderança da comunidade, conversar, para que ela possa receber uma ajuda, tanto financeiramente como espiritualmente. E isso para o bem da comunidade. Então é esse o zelo que nós temos que ter. Todos nós temos que zelar pelo bem da nossa comunidade. É isso então. Que o Eterno,
os abençoe grandemente. Uma ótima semana a todos. Que seja uma semana repleta de grandes conquistas e realizações. Permitindo Hashem, amanhã estaremos com a leitura da segunda aliá. Fique com Deus. Shalom, shalom. Shavua Tov, Boker Tov. Shalom.